não a palavra dela, não é? E que bom, nós não vamos perder tempo, não é verdade? Não vamos estar aqui à toa. Feche seus olhos em reverência ao Senhor. Senhor Deus e Pai, ainda na Tua presença, nós queremos te louvar e te adorar por esse momento tão especial. Não podemos dizer qual é mais importante e qual é menos importante, mas ele é bem importante em nossas vidas, porque a Tua palavra que trabalha em nossos corações, a Tua palavra, ela muda, ela vai lá na junta, ela vai onde médico algum consegue alcançar, Pai. Mas a Tua palavra vai. Muito obrigado. Usa a pastora nesse momento para falar conosco, para falar o que o Senhor quer dizer. E somente ela tem que ser um canal. Então usa, Senhor. Usa para falar com cada um aqui. Abra os nossos ouvidos. Precisamos de ouvir a Tua voz. Muito obrigado em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Graças e paz. Como que eu gosto de reuniões assim? Gosto mesmo. Eu cresci em reuniões assim, que começavam na nossa casa e depois crescia, né? E aquele local virava uma congregação e logo depois nós já éramos direcionados a abrir outro lugar, em outra casa, outro trabalho. E os meus avós, eles trabalhavam para o Senhor. Como é bom você aprender a olhar a vida com os olhos do Senhor. Porque a nossa carne, ela sempre nos dá a impressão de que o que vale a pena é aquilo que é grande, é aquilo que choca, é aquilo que chega chegando. Mas aí quando você vai para a Escritura, quanto maior é o evento, mais simples ele parece. Né? Você imagina, para alguns pastores que estavam com as suas ovelhinhas lá em Belém, de repente vê uma estrela dizendo, nasceu o Redentor. Imagino que esses homens ver Deus no corpo de um bebê, o próprio Deus encarnado, numa manjedoura, deitado, enquanto tantos famosos da época nasciam e eram ovacionados, eram levados, né, ao templo, e tantas cerimônias deveriam ser feitas, né, deviam ser feitas ali para comemorar o nascimento do filho do empresário tal, né, o nenenzinho que é herdeiro do empresário tal, do religioso tal. Mas Jesus nasce ali em Belém, uma manjedoura, tão simplesinha. Então, assim, quando eu olho para a palavra de Deus, ela é tão contrária de tudo aquilo que a gente pensa, né? Ela vem e traz tantas coisas, assim, tão diferentes, né? Daquilo que nós, às vezes, somos até levados a pensar. E eu fico feliz porque esse trabalho aos nossos olhos pode ser pequeno, mas para o Senhor é grandioso. Porque a sua presença está aqui. Né? E nós não sabemos a dimensão desse trabalho que ele começou. Então, queridos, que você ore pelo casal Débora e Reinaldo. Que você esteja apresentando, como igreja do Senhor, apresente sempre esse casal. O seu casamento, as suas finanças, a sua saúde, sua vida espiritual e emocional. Porque não é fácil. Aquilo que nós achamos que é pequeno é tão grandioso diante do Senhor. E vem tantas lutas. Né? Então esteja aí cobrindo de oração esse casal, tá bom? A palavra que nós vamos ministrar nessa noite, na verdade é uma palavra que eu ministrei há um tempo atrás, mas que eu amo tanto. Deus falou tanto comigo hoje nessa palavra, que eu gostaria de passar para você novamente, com muitas coisas diferentes, com certeza, aquilo que Deus tem nos dado. Está lá no capítulo 4, de 2 aos Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, vamos estar lendo a partir do versículo 5. Nós ontem estivemos ministrando na base missionária que a nossa igreja apoia, da missionária Elisana, né? Estivemos lá até numa visita familiar, não era uma visita com o intuito, né, ministerial, mas
Nós, sempre onde nós estamos, a gente faz um culto, né? E ali com a nossa família, na base missionária, junto com os índios que ali estavam, tinha pelo menos 4 tribos ali reunidas, né? Tribos diferentes, com línguas diferentes, com dialetos distintos. Nós pudemos ali estar ministrando a palavra do Senhor. E como é bom a gente ver homens, jovens, tinha muitos jovens ali, como eles comem a palavra de Deus e como eles veem nessa palavra a solução do problema das suas tribos, né? Então, como foi gostoso a reunião que nós tivemos lá. Que você venha aproveitar essa oportunidade que o Senhor está te dando. Vamos ler então, capítulo 4, 2 aos Coríntios, a partir do versículo 5. Vou pedir aqui para vocês me ajudarem, tá bom? Começar aqui com a Débora, versículo 5, depois a Tamires, o 6. Vou pedir para a Alice ler o 7. A Gabi não está podendo agora, mas vamos lá no Zezinho, o 8. E depois a gente termina no 9 com o Naldo, tá bom? Pode ir? Pode ir. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, levando sempre por toda parte o morrer do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Assim, a gente termina essa parte da leitura, mas que você venha deixar aberto aí o teu coração para que a palavra do Senhor venha ministrar em tua vida. Sempre que nós lemos esse texto, a gente pensa em como é estranho você ver ou receber um grande tesouro, né? Pensa assim, o que você faria se você ganhasse uma grande quantia em dinheiro? Eu sempre procuro, quando eu leio esse texto, eu lembro dessa pergunta para mim. Se você ganhasse uma bolada, né? Se você fosse sorteado aí em algum sorteio cristão, de preferência, né? Porque crente não joga. Mas imagina se você fizesse parte de alguma coisa, ou se você recebesse uma herança mesmo, um parente que você nem imagina, que gosta de você, não tem herdeiro, aí de repente deixa uma herança para você, e aí vem um advogado na tua porta. Eu lembro até aquele filme Tô Rica, né, que aquela atriz brasileira recebe uma herança de um tio que está morrendo e tal, e ela tem que gastar não sei quanto por dia para poder receber aquela herança. Imagina, aonde você iria guardar esse dinheiro? Já parou para pensar? Já. Na Suíça, né? Nos bancos bem protegidos, nos bancos que dão mais juros, mais lucros. A gente sempre olha para esse contexto e pensa, né? Nossa, teria que ter guarda-costas. Imagina você ficar com esse dinheiro em casa. Né? Pensa assim, donos de grandes redes como o Bramil, né? A gente conhece Bramil, mas pensa em grandes redes, né? O que eles fazem com aquele monte de dinheiro que é arrecadado no final do mês? Imagina, nem por dia, mas por mês. É muito dinheiro, né? A gente vê carro forte, polícia, enfim. Agora, imagina você guardar esse dinheiro dentro da sua casa e escolher, assim, uma caixinha de sapato para botar esse dinheiro. Aí você fala, mas você cabe numa caixa de sapato, então não é tanto assim. Não, mas imagina muito dinheiro e muitas caixas de sapato. Né? Você vai fazer vários galpões cheios de caixas de sapato para poder guardar o dinheiro. Você fala, pô, mas não tem nada a ver, melhor fazer um cofre, já que eu tenho dinheiro, né? Agora, quando você olha para o que Paulo está falando aqui, né, parece que em sã consciência ninguém faz isso, né? A gente
De fato, a gente não vai colocar algo que é muito precioso numa latinha de pó de café, ou numa latinha de arroz, ou sei lá, um saquinho de plástico. A gente vai querer guardar, procurar guardar num recipiente bom. Mas o que Paulo está dizendo aqui é que Deus fez exatamente isso. Ele pegou daquilo que lhe era mais precioso, daquilo que lhe era mais caro, daquilo que de fato tem mais valor, e colocou em um recipiente fraco, frágil, que não tem aparência nenhuma, que não tem força nenhuma, que de si mesmo não tem capacidade para proteger a preciosidade do tesouro que carrega. Entende? Quando nós olhamos para o Espírito de Deus que nós habita, nós não teríamos condição de sermos portadores dele. Que beleza há em ti? Que força há em ti? Que faz com que você seja um recipiente de algo tão precioso. É o que Paulo está dizendo aqui, no que nós lemos. Não pregamos a nós mesmos, né? Mas a Cristo. E aí ele vai dizendo, temos, porém, este tesouro em vaso de barro. Para quê? Para que a excelência do poder seja de Deus, e não de nós mesmos. Então, queridos, Cristo nos comprou com o sangue dele. Homens frágeis, vasos de barro, e resolveu colocar em nós o Evangelho da graça, o seu Espírito, a palavra que muda, que transforma, e nós somos esse vaso. Glória a Deus! Olha que preciosidade. E aí Paulo começa a apresentar o conteúdo do vaso de barro. Ele começa aqui a partir do versículo 1, no que nós lemos, né? Nós adiantamos para o versículo 5. Ele começa dizendo assim, olha, pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam. Não andamos com astúcia, nem falsificamos a palavra de Deus. Antes, recomendamos-nos à consciência de todos os homens na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Pois não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor. E nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Pois Deus disse, das trevas resplandecerá a luz. É quem brilhou em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então, olha só, uma das primeiras coisas que Paulo vai dizer aqui sobre o conteúdo do vaso é que esse conteúdo aqui é verdadeiro. Ele começa a dizer, gente, preste atenção, a verdade no tesouro que está dentro desse vaso tão frágil. Eu sei que o vaso parece insignificante, e é. Eu sei que o vaso parece até descartável, e é. Aos nossos olhos é um vaso, imagina um balde de lixo, mas que está lotado de tesouro. É isso que nós somos. Só que Paulo vai dizer que esse conteúdo aqui, ele é tão verdadeiro ao ponto de nos revelar que esse vaso de barro não é atrativo e ele mesmo não possui glória nenhuma. Ele está dizendo, olha gente, não há atrativo nenhum. Somos apenas um recipiente. É como se nós fôssemos a latinha de azeite. É como se nós fôssemos a latinha do lixo. A nossa condição humana é como a flor do campo que aparece e logo se vai. O nosso vaso realmente é descartável. A gente olha para a nossa condição humana, não há nada que haja de valor em nós. Só que diz Paulo aqui
E há uma utilidade em nós. Há um propósito em nós. Há algo que nos faz ter a realidade do porquê da nossa existência. Qual é? O tesouro que você carrega. Foi para isso que você foi criado, vaso. Foi por causa disso que Deus te manteve com vida até agora. É por isso que o Senhor te chamou para a sua presença. Para que você, como recipiente, mesmo não tendo valor, o vaso, só que pelo seu conteúdo, a presença e a glória de Cristo na sua vida, faz com que você seja tão precioso. É o que Paulo vai dizer. Os vasos não são atrativos, é verdade, mas a glória que nele está é maravilhosa. O vaso pode ser chatinho, mas a glória que nele está. O vaso pode ser enjoado, mas há uma glória nele que você não imagina. O vaso pode ser complicado, pode entrar em crise. Já viu crise dos vasos? Imagina uma loja, né? Como se chama? Só o olheiro mesmo para cuidar. O olheiro, como é que a gente fala? Cerâmica, né? Imagina esse lugar, esse armazém de vasos, vasinho, tudo assim em crise. Por que a gente resiste? Tudo batendo no outro. Aí tem vaso que fala assim, você é pequeno, insignificante, só cabe uma florzinha em você. Olha eu não, cabe um coqueiro. Aí vem o outro e fala assim, mas que sério, cabe um coqueiro, se ninguém vai plantar um coqueiro em você. O máximo que vão fazer é plantar um pé de salsinha, sei lá. E aí começa um monte de crise. Parece que a gente é assim, né? E Paulo vem dizendo aqui que a glória do vaso é o tesouro que ele comporta, porque não há de fato atrativo em nós. Assim, o possuir a glória de Cristo. E isso nos faz atrativos. Depois ele vai dizer, mais para frente, né, ele começa a desenrolar esse grande mistério que ele está entregando aqui, mas a gente consegue ver isso em Eclesiastes 12, vou pedir para Débora ler, Eclesiastes capítulo 12, versículo 6. Ele vai falar sobre a fragilidade dos vasos. Olha o que diz, Eclesiastes 12, versículo 6. Pode ler. 12, 6. Isso. Antes que se rompa o fio de prata e se despedace o copo de ouro e se quebre o cântaro junto à fonte e se desfaça a roda junto ao poço e o pó volte à terra, como era, e o Espírito volte a Deus, que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador. Tudo é vaidade. Você como vaso, eu acabei de dizer isso, mas vou ter que repetir. Você não pode proteger o tesouro que está em você. Não há força em você que faça com que você proteja esse tesouro, que faça com que você venha livrar esse tesouro da poeira, venha tirar o desgaste ou a umidade desse tesouro. Pelo contrário, Paulo está enfatizando, e o nosso escritor chamado Kohelet, né, o nosso pregador lá de Eclesiastes, ele está dizendo que não há poder em nós nenhum. Nós somos frágeis demais. Então, o que isso significa para nós? Significa que às vezes, entenda o que eu vou dizer, não se dê excesso de valor. Não estou dizendo para você se desmerecer. Claro, nós temos que nos amar, nós temos que ter amor próprio. Não estou dizendo sobre isso. Mas entenda que você tem um valor maravilhoso, imenso para Deus. Mas você não pode achar que você é insubstituível ou que você tem um valor além daquilo que você tem para Deus. Porque, na verdade, nós não temos valor. Não dê excesso de valor a você. É o que Paulo está dizendo. Você é muito pequeno, você é frágil. Se bater um vento, mesmo o vaso cai e quebra. Né? Se der uma enchente, a água pegar, o vaso vai e derrete. Então não se dê muito valor, não. Não pense que você é insubstituível, não.
Não pensa que a tua vida é, sabe, porque daqui 10 anos eu vou fazer isso, daqui 10 anos. Gente, aproveite agora, porque amanhã você já não sabe. Quantos aqui podem dizer que estarão vivos amanhã? Porque às vezes a gente planeja tantas coisas fora da presença de Deus, se é Deus que nos sustenta. Nós não deveríamos, ao contrário, planejar tudo para a glória de Deus. Fazemos tantos planos, sonhamos tanto. Não quero dizer para você não sonhar, mas comece, em nome de Jesus, a sonhar os sonhos de Deus. Comece a sonhar os sonhos de Deus. Porque não existe servo de Deus que sonhe os seus próprios sonhos. É a mesma coisa que você dizer que existe fogo molhado. Não existe. Não existe um servo do Senhor que planeja a sua vida sem que Deus esteja à frente dela. Não existe. Então, cuidado. Não se dê excessivo valor, porque a sua vida é um sopro. É como a erva que logo se vai, logo se seca e deixa de existir. Depois, Paulo vai dizer que, diferente das obras de arte, um vaso de barro é amplamente acessível a qualquer pessoa. Eu acho tão interessante quando ele começa a falar sobre vaso. Ele está dizendo assim, olha, tanto pobre quanto rico tem acesso àquilo que é simples. Tanto pobre quanto rico, qualquer pessoa de qualquer classe social ou de todas as classes sociais podem desejar ser usadas por Deus como vaso, porque de fato, queridos, o Evangelho de Deus, ele alcança todos os vasos, todas as formas de vaso, vaso bonito, enfeitado, vaso pobrezinho, mas o recipiente é que importa. O que está dentro desse recipiente é o que importa, na verdade. Aquilo que guarda, aquilo que pelo que ele foi criado é o que importa. Por fora, tanto faz. Né? Se somos pretos, brancos, amarelos, se temos sabedoria, se não temos, se sabemos falar português muito mal, ou se temos aí 4, 5 idiomas, né, no nosso currículo, não importa. O que importa é a tua utilidade. Como que está o tesouro dentro de você? Porque na verdade você foi criado para isso. Então essa revelação que Paulo faz aqui é maravilhosa. Também ele diz que nessa simplicidade do que ele usa aqui dizendo sobre o vaso, né, há algo que a gente precisa entender sobre o conteúdo do vaso, sobre o ser do vaso. E uma das coisas é que quando o vaso quebra, né, ou sofre uma rachadura, dependendo do valor, né, ou pequeno ou grande, poucas pessoas vão se interessar em consertar esse vaso. Se ele for de pouco valor, as pessoas vão olhar e vão falar, só um vaso velho, esse vaso de planta aqui velho, não pode jogar fora, ele quebrou, não tem mais utilidade. Se for um vaso também muito caro, a pessoa vai dizer, meu Deus, não tem nem como consertar, também perdeu o valor. Então, o que Paulo está nos dizendo é que, apesar da nossa fragilidade, apesar da gente ser frágil e sem valor, nós temos um Deus que nos ama tanto, que cuida tanto de nós, que diferente de nós, como um vaso, Deus, quando olha para nós, ainda que rachados e quebrados, para Ele nós temos valor. Ele vai lá e conserta, Ele vai lá e molda, Ele vai lá e dá um jeito. Para Ele não perder o valor. Ainda que aos olhos humanos a gente olha e fala assim, poxa, essa pessoa não tem mais jeito. Deus olha e fala, tem jeito. Então, a gente pode se regozijar em Cristo, em saber que nós não seremos jamais descartáveis para Deus. Deus não vai nos usar e jogar fora. Às vezes no mundo a gente vê tantas pessoas sendo usadas, né? E não só no sentido moral, sexual, não. Às vezes as amizades são usadas, né? Os relacionamentos são meios de serem usados. Um usa o outro, às vezes até para subir na vida, para ter acesso a algumas pessoas. Mas aqui nós vemos que o nosso Deus, Ele não vai nos descartar. Então, quando você for útil, o Senhor vai usar você.
O dia que você quebrar, o Senhor vai consertar você. Aleluia. O dia que você rachar, Deus vai dar um jeito em você. O dia que você quiser ficar parado no canto, no meio dos vasos, escondido, lá no cantinho, o Senhor vai estar vendo você. Você nunca será descartado por Deus. Glória a Deus. Como o nosso Deus é maravilhoso. É o que Paulo está dizendo. Que tesouro eu guardo. Eu não sou coisa nenhuma. Esse vaso é horrível. Mas há um tesouro dentro dele. Aleluia. Que maravilha. Deus se interessa por nós. E se interessa por vasos quebrados também. Se interessa por vaso rachado. Basta você olhar para mim. Basta cada um aqui olhar um para o outro. A gente vai perceber. Depois, Paulo vai dizer sobre o conteúdo que rejeita as coisas falsificadas. Parece que Paulo está dizendo sobre algumas mensagens falsas que eram pregadas na época. E ele está dizendo que ele pregava o verdadeiro evangelho. Ele começa dizendo: nós não nos pregamos a nós mesmos. Nós não temos dito algo sobre nós mesmos, mas nós pregamos a verdade de Cristo. Então há um grito de Paulo para que nós rejeitemos as coisas falsificadas. É como se ele estivesse dizendo: você é só um vaso mesmo, tá? Entenda. Apesar de ser só um vaso mesmo, insignificante e frágil, se você quebrar, Deus cuida de você, Ele não vai te descartar. Porém, cuidado com aquilo que você coloca junto com o tesouro. Porque há coisas que são falsificadas, que brilham, mas não são ouro. Há pseudo-evangelhos sendo pregados como verdade, que você tem que rejeitar. Basta você olhar para a palavra de Deus. A gente falava disso aqui no início, né, do culto. Meu Deus, como algumas pessoas têm uma revelação tão grande, né? E de repente conseguem agir de uma forma tão torpe, tão tola, tão pequena, como elas não conseguem enxergar a verdade da palavra de Deus. Então, há um despertar, né, do nosso apóstolo aqui nos aconselhando, né, dizendo: olha, cuidado, rejeita as coisas falsas, tenha cuidado com aquilo que você coloca aí junto com o tesouro. Depois, Paulo vai dizer que o vaso é transparente. Significa que o verdadeiro evangelho, esse que Paulo prega e esse que nós pregamos, ele não esconde nada. Ele não traz camuflagem, né? O verdadeiro evangelho, ele tira a mentira, ele tira a hipocrisia, ele tira a religiosidade, ele tira a crosta, né, da impureza, ele tira a sujeira do pecado, ele vai revelando as coisas, ele vai deixando as coisas claras, transparentes. E Paulo está dizendo exatamente sobre isso. Aquilo que é transparente, aquilo que é claro, se revela, né? E esse evangelho que nós pregamos, ele é transparente, ele é claro, ele revela Deus, ele revela Cristo, ele revela quem Deus é. Portanto, revelando quem Deus é, ele vai revelar quem você deve ser em Deus. E aí nós chegamos à nossa mensagem, né, que aqui foi a introdução. Nós chegamos aqui, uma vez que a gente entende essa introdução, fica mais fácil a gente entender o que Paulo vai começar a explicar. Além das fragilidades do vaso, a glória de Deus que habita esse vaso, ele começa a revelar agora, uma vez você entendendo quem você é, quem Deus é, como Deus cuida dos seus vasos, como esses vasos têm que se portar, ele começa a apresentar a vida para nós, né? As coisas como elas são. E aí ele começa a dizer, a partir do versículo 8, vamos ler juntos, capítulo 4, 2 Coríntios, a partir do versículo 8, vamos ler juntos. Mesmo com diferentes traduções, vamos ler. Vamos lá? 1, 2, 3.
Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados. Gente, em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Essa palavrinha aqui, que traduz a palavra atribulado, ela também vem da mesma raiz de afligido, né? Por isso que Paulo vai enfatizar aqui que de muitas formas as pessoas podem ser afligidas. E aí, se você parar para pensar, nós podemos ser afligidos de várias formas mesmo. Somos afligidos fisicamente quando o nosso corpo adoece. Há uma aflição em nós, né? Há algumas pessoas que até se desesperam quando ficam adoecidas, porque há uma fragilidade nesse vaso. Paulo agora vai falar de coisas mais profundas, né? Do significado profundo do ser barro, de ser vaso. E aí ele vai dizer, somos em tudo atribulados, porém não afligidos. Quando ele diz, ou somos atribulados, porém não angustiados, né? Podemos ser fisicamente, podemos ser emocionalmente balançados, afligidos. Basta dar um probleminha químico em nós, né? Ontem mesmo eu estava lá visitando a minha irmã com alguns problemas de depressão, tantas pessoas que têm tido, né, o mesmo mal. Por quê? As nossas emoções, elas podem ser afligidas, elas podem ser atribuladas, elas podem estremecer. Se você parar para pensar, né, toda a nossa emoção, ela depende do equilíbrio de que as coisas estejam em ordem na nossa vida. Um homem, por exemplo, que tem uma razão muito centrada, é um bom pai, é um bom marido, é um bom profissional, de repente, morre alguém que ele ama, já balançou as emoções. Aconteceu alguma coisa com o físico? Não. Ele está doente? Não. Mas de repente, ele não consegue levantar da cama, não consegue ter ânimo para trabalhar. E aí você vê como que é fácil a gente ser afligido nas nossas emoções. Socialmente, a gente pode ser afligido? Pode. Quando se levanta políticos pregando algo que nós não concordamos. E aí você diz assim, olha, eu não concordo. E aí alguém diz, não, mas se você não concorda é porque você é assim, assim, assim. De repente você começa a ficar afligido socialmente. Você tem uma comunidade que às vezes não gosta de você, ou vice-versa. Podemos ser afligidos socialmente. Podemos ser afligidos espiritualmente. Né? As dúvidas, será que Deus me ama? Será que Deus está comigo? Não só assim, mas no sentido de guerra espiritual. Há demônios que de fato saem do inferno para afligir o nosso espírito, a nossa comunhão com Deus, nos levando a duvidar do amor de Deus e tocando na nossa fragilidade emocional, nas nossas fraquezas, né? E aí pecamos e de repente nós não conseguimos nem orar. Estamos enfraquecidos espiritualmente. Paulo, quando fala que a gente pode ser afligido, ele está dizendo que nós somos vasos, sim, de barro. E ele vai dizendo assim, olha, em tudo somos afligíveis. Nós podemos sofrer as pressões do mundo em volta. Então entenda, o que é tribulação e o que é angústia. Porque Paulo vai dizer, eu posso ser afligido, porém não angustiado. Então, eu disse que nós podemos estremecer, fisicamente, emocionalmente, socialmente, espiritualmente. Agora, Paulo vai dizer que ainda que as pressões de fora possam me estremecer, a angústia já está falando de algo interno. Vê se vocês conseguem entender. Eu posso ficar balançado externamente, mas quando se trata de sentimento profundo, eu não posso ser angustiado pela tribulação que é externa. Daí algumas pessoas, né, passarem por lutas e chorarem, porque é normal, as nossas emoções sofrem. Mas o seu espírito dentro da sua alma, lá no profundo,
ela diz: eu sei em quem eu tenho crido. Eu Aleluia. sou certo que Ele é poderoso. Glória a O Deus. Senhor é fiel. Aquele que começou a boa obra vai me aperfeiçoar, Ele vai terminar essa obra. Então Paulo está dizendo aqui, nós podemos sim ser atribulados, porque nós possamos passar por uma prova externa. Só que a angústia é um sentimento interno. O normal, quando a gente olha na vida, o normal é que a tribulação venha produzir angústia. Qual é o normal da nossa vida? É que quando você passa por problema, você sofre de angústia. Só que Paulo está dizendo assim, não, vocês estão enganados. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Então tem alguma coisa diferente acontecendo aqui. Que Paulo vai dizer que apesar daquilo que está externo como luta, por dentro não há carência. Por dentro não há vazio, por dentro não há inquietude, por dentro não há essa ansiedade de sofrimento, de tormento, de sufocamento. Paulo está dizendo ao contrário. Eu posso por fora estar preso, mas a minha alma está voando. Eu posso por fora ter um espírito atribulado, mas por dentro eu estou em paz. Eu posso por fora sentir um sufocamento, mas por dentro há um transbordar de prazer em Deus. Glória a Deus. Entendem? Glória a Deus por isso, querido. Você pode fechar os seus olhos e dizer: em tudo somos atribulados. Em tudo somos atribulados, porém jamais angustiados. Por fora pode dar ruim, mas por dentro há um tesouro dentro. Mas pastora, por que não dá ruim por dentro? Porque o tesouro está aqui dentro. E aí quando a angústia vem, o Espírito Santo vem e tira. Aleluia. Quando sufoca, o Espírito sopra o fôlego de vida sobre nós. Aleluia. Ai, irmãos, Deus é maravilhoso. Uma vez que você entende como você é guiado, guardado, protegido pelo amor de Deus, você entende que de fato o que te protege como vaso é o tesouro, e que o vaso é uma ironia do Deus que é tesouro, que habita em ti. O vaso é só um vaso, o tesouro é que interessa. Paulo depois vai dizer, vamos continuar aí. Perplexo, mas não. Está escrito, mas não. Desanimado. Você pode falar comigo? Diga assim, ó, perplexo. Perplexo. Mas não desanimado. Desanimados. Perplexo significa aquela pessoa que fica atônita. Ela fica surpresa. Ela fica, sabe aquela pessoa que fica assim meio tonta no meio de uma situação? Paulo está dizendo, eu posso ficar perplexo, nós podemos ficar perplexos, porém, eu não fico desanimado. Desanimar é tirar o ânimos, é tirar a vida, é tirar o prazer. Há pouco tempo eu falei sobre o ânimos, o fôlego de vida. Então, quando Paulo está dizendo que você pode ficar perplexo, você pode ficar indeciso, você pode ficar meio tonto numa situação e até achar que você está perdido, porém você não vai ficar desanimado. Você vai continuar com vida dentro de você. Isso quer dizer que há força em nós, que não é nossa, é do tesouro que em nós está, que faz com que, ainda que o vaso se sinta surpreso com a situação, ele tem força para caminhar. Aleluia. Ele tem vida nele, porque a vida não é dele, é soprada pelo tesouro que nele está. Entende porque Paulo vai dizer, um tesouro em um vaso de barro. E é um tesouro mesmo, irmãos. Quando a morte vem, a depressão vem, o desalento vem, a prostração vem, o desespero vem, Paulo vai dizer, isso não vai me tocar. Aleluia. Porque eu tenho fôlego, eu tenho força, eu tenho ânimo. Aleluia. A vida de Deus está pulsando dentro de mim. Ainda que o meu corpo apodreça, disse Jó, eu sei que eu verei o meu Redentor, que ele vive,
que por fim ele vai se levantar sobre a terra. Quando a gente entender isso, a gente pode ficar perplexo. Como a gente fica? Vocês ficam? Toda vez que eu vejo as notícias, né? Nuvem de gafanhotos, você fala, perplexo. É um vírus agora que não tem, que cura, está matando, e você tem que andar de máscara, e a gente fica, perplexo. Todo mundo ficou apavorado nisso. Agora a gente acostumou um pouquinho com a ideia. É perigoso, né? Porque ele continua matando, não tem cura ainda. A gente fica perplexo. Terremoto na Bahia, vocês viram? Gente, Bahia dando terremoto. Que isso? Perplexidade. Principalmente a gente que conhece a palavra, fala assim, Senhor, seu pé já está na terra aqui na nuvem, o Senhor já está aparecendo, o Senhor já está voltando com uma força tremenda. A gente fica perplexo, mas isso não desanima, pelo contrário, é uma força que te injeta para frente. E quanto mais o mundo está com medo, você fala assim, Deus, glória ao teu nome, o Senhor está vindo. Porque a gente fica perplexo, mas jamais desanimado. Depois, no capítulo 11, vira um pouquinho a tua página. É um complemento do que a gente vê aqui. Capítulo 11, versículo 23. Vou pedir a Alicia para ler para mim. Capítulo 11, versículo 23. Paulo vai dizer: ficamos perseguidos, porém não desamparados. E agora tem um complemento aqui no capítulo 11, versículo 23. 2 Coríntios 11, 23? Isso, até o 27, Alicia, por favor. Sou ministro de Cristo, falo como fora de mim. Eu ainda mais, em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites, sem medidas, em perigo de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos 1. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes. Uma noite em um dia passei na foragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos de patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Perseguidos, porém não desamparados. Estava conversando ontem com a minha prima, né, missionarizando, e a gente falando, nosso papo é só coisas realmente espirituais. Claro que a gente fala de tudo um pouco, mas quando a gente pega, né, para falar da obra de Deus, a gente tem pano para manga. E ela estava me contando algumas experiências que ela tem no campo, né, de quantas vezes Deus a livrou no meio do rio Solimões, com assaltantes, piratas, problemas de ordem até mesmo federal, como a própria FUNAI, né, porque há toda uma pressão, tinha muito mais, né, uma pressão para que o evangelho não entrasse nas tribos, porque alguns exageram demais, né, querem ensinar uma cultura também diferente, por isso você tem que ter muita sabedoria para evangelizar. E a gente falou sobre alguns livramentos que deu. Ela começou a dizer, né, como ela pegou a hepatite no campo missionário, como que há pouco tempo ela pegou uma bactéria na Índia, né, e ela veio para casa, ela teve que curar essa bactéria que os médicos nem sabiam que existia uma bactéria. E alguns missionários pegam de fato algumas coisas quando vão para o campo missionário, mas como que a gente estava conversando e lembrando das nossas lutas, do campo, da vida, do ministério, né? E eu comecei a contar também algumas coisas que nós passamos, eu e o pastor, no campo, né? Fazendo a obra de Deus, pregando nas igrejas, indo para os outros estados, muitas vezes com a gasolina conta, sem pneu no carro, e como Deus foi dando, né? E nos alimentava em todas as áreas. E aí eu lembrei, quando eu estava vendo aqui, Paulo dizendo, perseguidos, porém não desamparados. Paulo está falando que
É como se ele estivesse se descrevendo, né? Você viu que ele disse ali, eu recebi por várias vezes 40 de açoites, menos um. Eu fui preso, eu passei naufrágios. Ele se vê como um fugitivo, caçado. Parece que ele é uma caça e o adversário é mais forte, é enorme. Quando você olha para a Bíblia, o povo de Deus é sempre uma minhoquinha, um grãozinho de areia, e os inimigos são ferozes, com cara de leão, com asas de águia. E aí Paulo vai dizer, perseguidos, porém não desamparados. Por quê? Porque ele poderia se sentir caçado, mas ele está dizendo, na hora H, Deus chegou e resolveu o negócio. Na hora que estava tudo perdido, na hora do terremoto, o Senhor apaziguou. Ninguém morreu. Só as cadeias foram quebradas. Na hora do naufrágio, em que os homens se desesperavam, queriam até matar a gente, porque tinham medo da gente fugir. Na hora certa, nenhum homem foi perdido no mar. Nós chegamos lá na ilha de Malta. E aí Paulo falando de desamparo, vê se não é como a sua carta, que eu creio que foi ele que escreveu em Hebreus, lá no capítulo 3, versículo 19, ele diz assim, o Senhor é a minha força. Ele torna os meus pés como os das corças. Ele me faz andar sobre... Abacuque 3, tá? Desculpa. Esquece. Falei Paulo, Hebreus. Não, porque eu estou com Hebreus 3 na minha mente. Abacuque 3. Abacuque, o profeta, estava passando por aquela crise toda. E ele disse assim, olha, eu pareço desamparado. Eu pareço perdido. Tem um povo que está vindo. Eu sei que a gente vai ser dispersado. Eu sei que há algo terrível da parte de Deus que está vindo, vai destruir a gente. Mas o Senhor é a minha força. Ele torna os meus pés como os da corça. Ele me faz andar em lugares altos. Não, querido, somos perseguidos sim. Mas o Senhor disse que estaria conosco para sempre. Foi Ele que prometeu. Então, por que esse sentimento de desamparo vem às vezes em nós? Porque a gente pensa que há alguma força no vaso. Se veja como vaso. Não há força em ti. Não há capacidade em você. É tudo dele mesmo, por ele e para ele. Paulo vai dizer que ele não está desamparado. Na verdade, ele não se sente assim. Ainda que pareça, né? Não há um sentimento de abandono nele. Ainda que a gente olhe e diz, poxa, mas Paulo foi decapitado. Um homem que pregou tanto, morreu assim. Mas você consegue entender que ele se vê como muito mais que vencedor? Triste mesmo é aquele que não pode ter Jesus. Triste mesmo é aquele que não conhece o Senhor. Destino terrível terá aquele que não pode chamar Deus, Senhor Jesus, de seu Senhor. Agora, Paulo, não. Ele vai dizer, o Senhor nunca vai abandonar aquele que é dele. Lá em Deuteronômio 31, versículo 6, diz assim, olha, esforçai-vos e animai-vos. Não temais, nem vos espanteis diante deles, porque os inimigos estavam ali. Pois o Senhor teu Deus vai contigo. Não te deixará, nem te desamparará. Aleluia. Qual é a nossa guerra hoje? Qual é o nosso problema? Por que a gente está se sentindo tão desamparado? Você pode até ficar perplexo, mas no seu mochilo. Você pode até ficar triste, mas não pense que é o fim. Depois do capítulo 12 de 2 aos Coríntios ainda, já está encerrando, vou concluir agora. 2 aos Coríntios, volta lá, capítulo 12, versículo 10. Paulo vai dizer, complementando a palavra lá que nós lemos no capítulo 4, somos abatidos, porém não destruídos. Capítulo 12, versículo 10, Tamires, pode ler para mim? Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. É interessante como Paulo, ele
ele se vê como ele é, né? Ele se traduz como ser humano. Às vezes a gente vê pessoas assim, quando não sei o que passa na cabeça de algumas pessoas que se veem como algo, sabe, um ser espiritual acima de todos os outros seres. Vocês já devem ter visto alguém assim, né? Conversado com alguém assim. Que talvez porque é usado por Deus, porque, né, tem algum dom, enfim, se vê como a última Coca-Cola mesmo do deserto, né? Ainda chega a dizer assim, não, porque se você estiver debaixo da minha cobertura, né? Enfim, Paulo vai dizer que ele pode ser derrubado, porque essa palavra abatido, ela remete àquelas lutas romanas que um adversário pegava o outro e jogava no chão, tipo um judô da vida, assim. E ele está dizendo, o tempo todo, na trajetória da vida, eu vou ter problemas que vão me pegar e vão me jogar no chão. E depois eu vou virar e vou jogar o problema no chão. Eu vou ser derrubado várias vezes pelo problema, mas ele diz assim, ó, eu posso ser abatido, porém não destruído. Olha que confiança. É como se ele estivesse dizendo assim, sem falsas aparências, sem capinha de herói, sem, sabe, hipocrisia. Ele está se traduzindo como um ser humano comum. Ele diz, olha, eu sou barro. Eu sei que eu posso ser derrubado como um lutador, sendo derrubado pelo adversário, porém, eu confio naquele que me guia. Eu não vou morrer. Essa luta não vai acabar comigo. Eu não vou ficar prostrado no chão. Eu não vou perder a batalha. Pelo contrário, eu sou abatido, porém não destruído. Ele conhece o caminho da dor, ele conhece a nudez, ele conhece a espada, ele conhece a tribulação, porém, ele não vai ficar fraco e jogado no chão, sentindo dor para sempre. Não, ele está seguro em Cristo. É o que ele diz. Ele passa a segurança que nós devemos passar para outros, e às vezes a gente não quer passar nem para a gente. Porque aqui não tem pessoas que não conhecem a Jesus. Então, isso que eu estou falando para você aqui, não é simplesmente para você, é para você passar para outros. Uma vez você entendendo e crendo e vivendo isso aqui, outros olhem para você e comecem a copiar a sua vida. Olha, a Tamires pode ser abatida, mas ela não está destruída, não. A Gabi, ela está atribulada, mas ela não está angustiada, não. Ela sabe em quem ela crê. Que possamos entender o que Paulo está dizendo aqui. Posso ser atribulado, mas eu ainda respiro. Posso estar triste, mas a angústia ainda não se instalou dentro de mim e me dominou. Não, eu tenho esperança. Ainda que estejamos em um funeral, a esperança. Nosso Deus está conosco todos os dias da nossa vida. Ainda que a gente fique perplexo, mas não estamos desesperados. Pelo contrário, a vida em nós, a fôlego de vida que entra no nosso pulmão, refrigera o nosso espírito, um espírito de vida sobre nós. E aí as forças voltam. E aí a gente consegue ficar de pé e lutar de novo. É o que Paulo está dizendo. Posso ser perseguido sim, mas não sou abandonado, desamparado. Eu sou cuidado por Deus. Ele ainda continua sendo meu refúgio. Eu posso descansar nele. Ele faz os meus pés como os da poça, que foge do predador, que entra na água, perde as pegadas do seu cheiro ali. E aí o seu predador olhando, ele procura, mas não vê. Ele sabe que ali na água estava, entrou, mas para onde foi? Já era. E aí a corça sobe. E ele vai atrás. Mas chega um momento que ela vai mais alto, porque ela tem as canelinhas preparadas para subir. E aí ele perde a esperança e vai embora. É o que Abacuque diz. O Senhor faz os meus pés como os da corça, capaz de escalar lugares altos. Capaz de se esconder do inimigo, fugir do inimigo, de modo que ele não te toca. Ai, onde é esse lugar alto? Estou precisando subir. É de joelho que você sobe. É de joelho que você sobe nesses lugares altos.
chega nessa fortaleza chamada Senhor Jesus. É abatido, mas jamais inutilizado. Sabe que Deus sempre terá um tempo para tirar, para se assentar a roda aonde nós estamos como um barro, e ali Ele vai sempre nos refazer. Então, ainda que a gente esteja abatido, a gente não vai ser destruído, porque o vaso desmunhacou, desmantelou, mas Ele está ali sentado, Ele se dispõe a refazer. Essa é a nossa esperança. Esperança que o mundo não tem. Porque nós não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor. E a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração. Aleluia. Para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro. Para quê? Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós mesmos. Amém, queridos? Que você venha comer essa palavra que é viva e que essa palavra salte para a tua experiência, a sua vida como ação. Você venha viver como um vaso, sim, frágil, sim, mas que tem um tesouro aí dentro guardado. E que precisa ser revelado para o mundo. O mundo precisa conhecer esse tesouro que você carrega. Vamos ficar de pé e vamos orar? Pai querido, muito obrigada, Senhor, pela tua palavra revelada a nós. Que tesouro maravilhoso o Senhor nos dá nessa noite. Um tesouro incorruptível, Senhor. Nenhum dinheiro poderia pagar o valor. É incomensurável, é impagável. Senhor, não tem nem como avaliar o valor desse tesouro. E o Senhor nos deu de graça. O Senhor colocou à nossa disposição. Basta que a gente queira. A gente está aqui porque a gente quer, Senhor. Que o Senhor habite todas as dimensões do nosso ser. E que outros possam ver em nós essa preciosidade que nós carregamos. Nessa vida tão frágil. Nesse vaso tão pequeno e insignificante. Mas que carrega um tesouro tão maravilhoso. Que outros possam ver, Senhor, esse tesouro em nós. Usa, Senhor, cada um de nós. Segundo a tua vontade e o teu querer, porque somos teus, vaso da tua olaria, prontos a servir ao Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, querido? Pode se assentar, vou passar para o pastor terminar agora. Que você não se esqueça, né? Que em Cristo você é mais que vencedor, que você carrega um grande tesouro, apesar de ser esse vaso de barro. Amém? Que Deus abençoe. Amém, meus irmãos? Eu quero fazer um convite a todos que aqui estão, que você possa, durante a semana, orar e jejuar por esse trabalho aqui em Moura Brasil. O Senhor, com certeza, tem grandes coisas para fazer aqui, nos usando. Então, que Ele venha estar nos capacitando, nos animando e nos dando condições de poder vir para cá e de poder estar contribuindo um pouquinho para a obra do Senhor. Então, eu queria convidar você que durante a semana, não tem um dia certo, se você quiser todos os dias, é do jeito que Deus tocar no teu coração. Faça um jejum, ore ao Senhor, que você tenha assim isso como um costume durante a semana, de você estar clamando ao Senhor por esse trabalho, em prol desse trabalho. É assim uma coisa principal na tua vida. Vamos fazer isso e tenho certeza que domingo nós teremos almas, vidas aqui que não conhecem a Cristo. Porque a oração tem poder. Não é verdade? Então vamos fazer isso durante a semana. Deus tem tocado isso em nossos corações. Deus tem nos mostrado
Hoje eu estava pensando que líder não é chefe. Líder, ele não manda em ninguém, ele não tem autoridade para mandar em ninguém. Mas é como que interessante como que é falado as coisas primeiramente com o líder. Se ele tem um superior a ele, é falado com o líder. Como que vai fazer com o grupo? Não é verdade? E aí eu vim assim olhando, com o pouco conhecimento que eu tenho diante da pastora, nem se compara biblicamente, poxa, mas como que eu vim, os líderes, os que eu conheço tão pouco, mas que eu conheço, e como que arrastou multidões, mas a multidão que não obedecia porque era o fulano, não, porque era um homem de Deus. Então nós, como líder da igreja hoje, estamos aqui porque o Senhor tem mostrado. Nós não estamos aqui simplesmente por condições financeiras. Não. Tenho certeza que Deus abriria e conseguiríamos alugar um lugar, como sempre tivemos. Não é por isso que estamos aqui. Nós estamos aqui hoje porque o Senhor, Deus, quer que nós estejamos aqui. Então Ele vai encaixando as coisas. Pode ter certeza que se nós quiséssemos hoje alugar um outro lugar, não seria falta de dinheiro. Não temos. Mas não seria por falta disso que nós estaríamos em outro lugar. O caso não é esse. O caso é que Deus tem um propósito hoje em Moura Brasil. Não posso te dizer que daqui 6 meses, não estaremos em outro local também. Não quer dizer que isso aqui vai parar. Mas hoje, a Igreja Batista Ramá, ela tem que ter no seu coração que o propósito hoje de Deus é em Moura Brasil. E nós